Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Programa exibido todas as segundas-feiras pela ISTV, TV Profissão, e exibido lá no Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Se você não viu esse programa e tem indicação, aconselho que você procure lá ver o nosso programa lá no Facebook e no YouTube. No YouTube está muito bacana, que a gente sempre puxa lá competência e empregabilidade, você sempre digita um tema específico e nosso programa sempre está disponível. Semana passada eu estava até fazendo uma leitura dos programas e é muito bacana porque quando a gente exibe o programa você tem um número de visualizações e no decorrer da semana a gente percebe que os nossos alunos, em função de tempo, em função daquele dia ter alguma programação, eles acabam buscando o tema. O tema de hoje nós vamos falar de um tema muito atual, muito relevante nos dias atuais, porque muitas das áreas, a gente sempre fala assim, trabalhar um tema específico é daquele curso? Não. Já ficou muito comprovado que os cursos eles têm interação entre as áreas. Então, os nossos cursos, eles se falam. As profissões, hoje em dia, a minha profissão específica, eu sou engenheiro, só tenho que entender engenharia, eu sou da pedagogia, não. Todas as áreas, elas têm relações e correlações nas suas áreas de atuação. E hoje, como a gente sempre fala assim, a gente tem sempre que estar muito atento com aquilo que nos apresentam, aquilo que nos dizem questão de número, a questão da gestão desses números. E quem melhor para falar sobre isso do que o profissional dessa área? Profissionais que nós queremos falar hoje aqui são a questão da matemática, a relação da matemática com relação aos seus dados, as questões das finanças. Como é que é esse matemático? Aonde que o matemático... Vou fazer matemática, vou ser professor de matemática. Hoje, comprovadamente, o mercado tem aí todos os números que as empresas elas estão se organizando e trazendo esse profissional para que seja feita toda uma leitura dos dados, dos números. E por que não ter um profissional? E eu sempre digo, conversava com uma gestora de RH esses dias, e aí ela falava assim, que a gente sempre fala assim, competências e habilidade. Na sua área de formação, no seu currículo, na hora que você está buscando a empregabilidade, buscando uma colocação no mercado de trabalho, daí ela até falava assim, algumas pessoas elas acabam esquecendo de colocar e validar um conhecimento, uma habilidade. E a matemática, o conhecimento em matemática hoje faz uma grande diferença na hora que você está disputando uma vaga de mercado de trabalho, porque é nesse momento que você acaba colocando ali mais uma competência na sua formação. Eu sou formado em administração, mas eu também tenho uma habilitação em matemática. E muitas vezes é nesse momento que você tem aí, a gente sempre fala, o pulo do gato que vai fazer a diferença. Porque hoje a gente fala sempre a questão das ferramentas de tecnologia, mas a gente também tem que saber interpretar os números e as organizações, hoje as receitas são a base de números. E por que não ter um matemático para falar, para contar e dizer como é que esses números vão ajudar a sua organização? Então, a dica de hoje é o seguinte, matemática faz diferença na empregabilidade e na hora de você se apresentar aí num processo de estar disputando alguma vaga. Mas, dando as introduções do programa, nada melhor do que trazer os matemáticos para falar sobre isso, né? Nós temos hoje aqui a presença do professor Guilherme. Professor Guilherme, seja muito bem-vindo mais uma vez. O professor Guilherme é da matemática, entende matemática e sabe o quanto isso é oportuno hoje em dia, falando de empregabilidade, né, professor? É verdade. Muito obrigado, professor Sidney, pelo convite. Uma felicidade saber que o programa está tão grande, né, e atingindo um público tão extenso, porque a gente sempre precisa desses materiais de qualidade, falando das áreas, da empregabilidade, do que a gente estuda e o que existe na sociedade, né, e tem tanto material por aí
aí fútil na internet, né? E de repente a gente poder ter acesso é algo muito interessante. Então, parabéns pelo programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho de matemática, de finanças e assim por diante. São 2 alunos que a gente trouxe que são formados aqui do curso de bacharelado em matemática, inclusive. A gente vai perceber um pouco até o perfil dos nossos estudantes, porque uma boa parte dos alunos que cursam bacharelado em matemática, embora não seja regra, eles são formados em outras áreas e buscam complementar os estudos, até porque o bacharelado tem uma coisa, até uma pegada meio filosófica, uma pegada de você entender de ferramentas de matemática que às vezes não são aquelas que a gente usa tanto assim, além daquelas que a gente usa bastante, né? E eles trabalham com programação também e análise de dados, de banco de dados e assim por diante. Você, professor Sidney, que gosta do Excel, já me lembrei disso, vai ver que pode começar em Excel, mas a análise que a gente pode fazer vai muito longe. E eu vou deixar os alunos até falarem um pouco sobre isso. E isso vai de encontro àquilo que eu comecei aqui na introdução, né? Quando o professor fala assim que são profissionais já com outras áreas de formação, e aí de repente, vê ali que nesse momento a matemática vai fazer uma diferença no processo de empregabilidade. Mas melhor chamar eles para falar sobre isso, né, professor? Nós, então, gostaria já de que colocasse na tela os nossos egressos aqui. Nós temos hoje a participação do Pedro e do André. O André está lá no Rio Grande do Sul, o Pedro está em Santa Catarina. Não, o Pedro é de Santa Catarina, mas passou num concurso e está em Brasília. Mas vamos deixar que ele se apresente. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, professor. É uma grande satisfação estar aqui no programa com o senhor, viu? Eu me chamo Pedro e eu, além da matemática, eu tenho outras 2 formações na aviação civil e em análise de sistemas, né? Eu sou concursado do Banco do Brasil. Hoje eu trabalho em Brasília. Eu sou desenvolvedor web e full stack e cientista de dados, mas eu trabalho mais com a parte de ciência de dados mesmo. Então, o meu trabalho ele é mais focado em banco de dados e gerenciamento de, no caso, informações, a criação de relatórios via Power BI, para que alguns altos gestores do banco tenham acesso à informação e para que auxilie a tomada de decisão. Basicamente isso. Muito bem. E aí nós temos o André. André, seja bem-vindo. Eu até brincava no começo do programa, falei, daí quando o professor falou o André é o egresso, eu falei, eu pensei que era o professor André. O André, mas é professor também. Seja bem-vindo, André. Obrigado, professor. É um prazer em conhecê-lo, é um prazer em ter aí o professor Guilherme, meu professor, não é? Aí pelos anos da bacharelado em matemática, e também cumprimentar o Pedro, né? E a todos que estão assistindo, né, esse programa. Bom, eu sou formado inicialmente em administração e iniciei uma jornada na universidade, né, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no Rio Grande do Sul, em 1997. Lá na universidade, ao trabalhar com os alunos de administração, por um pouco de afinidade, mas também por necessidade, me foi apresentada a disciplina de pesquisa operacional. E eu fui trabalhar com essa disciplina, não é? Que virou a minha grande disciplina, não é? Durante a minha estada aí na academia até hoje, a disciplina de pesquisa operacional, que é a matemática aplicada. E eu trabalhei por alguns anos com a pesquisa operacional, não é? Tendo a formação em administração, fazendo outros cursos, não é? Para aprimorar, mas chegou um momento em que eu vi a transição, aí na década de 10, né, de 2010, eu vi a transição do que se tinha de forma separada para um modo organizado, que se veio a chamar de análise de dados, não é? De data science. Onde o que nós fazíamos lá na pesquisa operacional, em sala de aula, era demonstrar para os alunos, não é, um
aplicativo, um programa que trabalhava bem em estatística, com regressão linear, né, por exemplo. E outro programa que trabalhava bem com programação matemática, por exemplo, programação linear. E outro programa que trabalhava bem com análise de séries temporais, né? Não estou falando o nome dos programas, mas existiam programas separados. Em um dado momento, principalmente com essas linguagens, como essas linguagens abertas, como Python e como R, se viu que tudo que se tinha nesses programas, né, foram reunidos nessas linguagens, né? Hoje está tudo numa biblioteca NumPy, não é? Ou outra biblioteca de dados. E aí eu comecei a perceber, não é, que eu precisava ter uma atualização do que eu fazia e também aprender mais, não é? Não sobre um aplicativo, mas sim sobre, não é, a matemática em si, considerando aqui matemática e estatística dentro da mesma área. E foi aí que eu procurei o bacharelado em matemática da Uninter. E aí, com essa formação, não é, eu pude ter mais facilidade, maior facilidade de concatenar com o que eu trabalho hoje. Então, foi de suma importância. Nesse momento, eu estou cedido ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, trabalhando com matemática aplicada. O que eu faço aqui, não é analisar modelos matemáticos e estatísticos, né, de impacto regulatório. Então, a gente tem o que a gente chama de boas práticas regulatórias no Brasil, que exige o que se chama de análise de impacto regulatório. O que é isso? Se vai se tomar uma decisão que é importante para a sociedade, em algum dos setores da sociedade econômicos, isso precisa ser analisado e verificar, não é, o quanto isso impacta positivamente e negativamente. E aí se precisam, não é, utilizar metodologias, métodos matemáticos, análise de custo-benefício, método multicritério, análise de custo, análise de risco, gestão de risco-efetividade, e no meu caso específico entra a questão dos métodos multicritérios, que é uma área da matemática. O curso da Uninter, inclusive, foca isso na disciplina de pesquisa operacional, e eu fui chamado e fui cedido, não é, para o Ministério para trabalhar, desenvolver, não é, estudos a respeito desses métodos matemáticos para serem utilizados nas boas práticas. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Continuo na universidade, onde eu trabalho no programa de pós-graduação em modelagem computacional, onde tudo que eu vi no curso do bacharelado em matemática foi muito importante, não é? Porque a gente trabalha com alunos basicamente da área de matemática, de física e de engenharias. Então, é muito importante essa formação que eu tive, né? E sem querer me alongar muito, né? Essa é a base, não é, geral do que eu tenho feito nos últimos anos, né? Na verdade, nos últimos anos, quando a gente está falando, né, brincadeira à parte, né, nos últimos 30 anos, então já na jornada de vida. Professor Guilherme, nas falas do professor André, então a gente já desmistifica aquela coisa do matemático, do bacharel, daquela sala de aula, ou o professor acabou de abrir um grande leque ali de atuação dentro do campo matemático, né? É verdade. E eu até chamo a atenção duas coisas, né, que os meninos comentaram sobre tomada de decisão, né, a matemática apoiando uma decisão que é racional. Afinal, existem várias formas de você tomar decisão quando você precisa resolver um problema, né? E a matemática traz uma ferramenta que é racional. A análise de dados é você olhar para o que está acontecendo e buscar, que nem o professor André, que também é professor, aluno, professor André, comenta sobre alguma tomada de decisão que seja baseada em critérios, em análise de dados, assim como o Pedro faz quando ajuda os gestores da alta direção lá do Banco do Brasil, né? Então, você tem uma tomada de decisão. E outra coisa que chama muita atenção, professor, que é muito interessante, veja, né, quando a gente se forma num curso, pode ser matemática, administração, direito, qualquer coisa assim, você na sua carreira sempre acaba enfrentando problemas que são novos, inovadores, né? A gente não sabe o que vai acontecer pela frente. Até num outro programa a gente discutia sobre isso, né? A gente não sabe o que vai ser o futuro de cada profissão. Mas ao mesmo tempo,
muitos alunos procuram, às vezes, pós-graduação, né? Procurar uma formação continuada dessa forma. E outros encontram na matemática a solução de vários problemas. Porque a estatística, a matemática, esse conjunto de ferramentas que resolve os problemas, que tem novos nomes, como análise de Big Data, como os problemas de otimização linear, que formam, por exemplo, as ferramentas dos cursos de engenharia de produção, por exemplo, ou outras e outras e outras áreas, né? Todas elas têm uma origem na matemática, em ferramentas que são de matemática. Então, quando a gente tem oportunidade, isso é muito rico, né? De fazer um curso que eu chamo de são cursos de base, como é o curso de matemática, especialmente bacharelado em matemática, a gente cresce muito, porque a gente entende todos esses problemas numa visão muito holística. Ao contrário, às vezes, de cursos que são um pouco mais mercadológicos, no sentido de resolver aquele problema específico. O engenheiro civil resolvendo o problema da engenharia civil. O engenheiro de produção ou o problema de engenharia de produção. Então, esse olhar mais abrangente que a matemática dá, né, é uma coisa bem interessante na formação deles, que eu imagino que eles tiveram até. Né? E eu até queria voltar ali com o professor André, porque tem uma das coisas que me chama muita atenção quando a gente fala, quando você coloca aí a questão das engenharias e as próprias, questão da própria administração, no modo geral. Eu gosto muito, André, quando a gente fala de análise de risco. Porque tudo na vida você tem que ter uma previsibilidade, né? E aí, quando a gente trabalha, quando você fala análise de risco, eu posso interpretar que hoje seria uma consultoria matemática na área de desenvolvimento de algum produto, nessa linha, ou de projetos, eu posso pensar assim, professor? Com certeza, é esse o entendimento, é isso que se procura fazer. E onde fica clara essa necessidade da matemática? A gente tem a oportunidade de ao trabalhar com data science, como se diz hoje, né, análise de dados, né, a gente tem a oportunidade de mostrar, inclusive, para os alunos, e aí eu tenho que falar, né, para os alunos, porque quando eu estou na situação de professor, não é, ou no papel de professor, é isso que me chama a atenção, da curiosidade deles em relação a algo totalmente novo. E aí a gente trabalha com o quê numa análise de dados? A gente trabalha com séries temporais, que é algo da estatística desenvolvido na década de 60, 1960. A gente tem que trabalhar com análise de regressão, não é? Com todos os coeficientes de correlação que a gente já tem isso aí, não é? Principalmente a regressão logística, desde a década de 70. A gente trabalha com a programação matemática, que também é uma matemática do século passado. São todas matemáticas robustas, não é? Comprovadas, legitimadas, e por isso que elas estão presentes hoje. E a gente sente que o aluno ele tenta buscar a solução através da competência do aplicativo ou da linguagem computacional. E a linguagem ou o aplicativo não tem esse poder. Né? Tanto é que a gente tem, quando se trabalha com machine learning, né, a gente tem o algoritmo matemático. Primeiro a gente faz a modelagem. Feita a modelagem, a gente tem o algoritmo matemático para depois ter o algoritmo computacional. E sem algoritmo matemático não existe algoritmo computacional e não existe solução. Então a gente vê muitas pessoas assim, mas eu vou pegar ali o protocolo, a rotina computacional, né, de programação não linear para resolver esse problema. E vou lançar lá na biblioteca NumPy, lá, né? Vou pegar lá no Python. Não vai resolver entender o problema, que eu acho que é isso que o professor estava falando, né? Não vai ser uma consultoria que eu vou dizer, bom, eu estou entendendo realmente os riscos. Não está entendendo, né? Que para entender os riscos, né, tem que ter a capacidade de analisar os números de tal forma que eu consiga, à luz da prática, saber que tipo de ferramenta que eu vou utilizar. E aí a gente tem vários exemplos no curso de bacharelado em matemática, não é? Eu já citei coisas aqui, eu falei anteriormente ao professor Guilherme, anteriormente a esse programa a gente estava conversando, e eu falei, não é, de equação diferencial ordinária, né, que são fundamentais para muitos problemas práticos, mas tem diversas outras ferramentas matemáticas. Mas elas só vão fazer sentido se eu entender, não é, por que a matemática é importante. E isso não pode ser deixado de lado. E se perguntar assim, tá, o que tu fazes, Longaray? O que eu faço hoje é, entendendo na prática dos problemas, não é,
que esses problemas têm que ser resolvidos de uma forma organizada, conseguir, após o meu curso de matemática, não é, fazer uma análise de qual ferramental se adequa melhor. Que esse é um outro problema que a gente vivencia no dia a dia. Não é? A gente tem pessoas que começam a utilizar determinado ferramental e eles vão somente com essa ferramenta até o fim, tentando adequar o problema à ferramenta. E o mundo real não é assim. Tu tem que adequar o problema, não é? De forma clara e objetiva à realidade. E para fazer isso, não é a ferramenta que dá qual a solução. Quem dá a solução é o problema e a realidade que tu espera dele. E aí vem aquilo que o professor Guilherme estava falando. Matemática é tomada de decisão. Não é? Matemática é tomada de decisão e o bacharelado em matemática, excluindo-se disciplinas como análise real, que considero muito importante, mas que dá um alinhamento, é importante sofrida, né, professor Guilherme? Eu tenho que lembrar. Mas excluindo uma disciplina como análise real, tem um objetivo de a gente saber, não é, a origem das coisas, né? É muito importante saber o que é um axioma e um teorema na sua profundidade na matemática, mas, com isso, as outras disciplinas têm uma característica muito de se entender a aplicação real delas. E isso é valiosíssimo, né? Isso faz a diferença também entre o bacharelado e a licenciatura. Né? A licenciatura, eu acho que tem uma clareza de que eu quero ministrar disciplinas para alunos das séries iniciais. Então, muito mais do que a matemática em si, eu tenho que saber como, não é, dialogar com aquelas pessoas. E o bacharelado em matemática vem para alguém que já tem um pouco mais de experiência, não é? Alguém que já está no mercado de trabalho e diz assim, eu tenho que fazer a matemática dialogar com o meu problema. É diferente. As pessoas já estão ali dizendo assim, mas tu não sabe de matemática? Me resolve esse problema aí. E aí, no bacharelado, tu consegue ter esse rol de disciplinas, não é? Porque toda disciplina do bacharelado em matemática, ela é uma ferramenta. A gente pode ir vendo assim, nominando e dizendo, isso vai poder ser utilizado no meu dia a dia na prática. Mas sem querer me estender mais, acho que, de alguma forma, eu consegui responder ao senhor, professor. Não só respondeu, como eu estava aqui falando com o professor, quando você falou de análise real. Análise real, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu falo assim, muitas vezes a gente tem assim, é a pior disciplina do curso, ou talvez seja a disciplina que você tenha uma realidade de fato do que as coisas são. Você vê realmente como as coisas podem acontecer. Mas eu queria voltar ali para o Pedro, quando o Pedro também sai de um processo com duas formações. E aí, Pedro, você hoje passou no concurso, você está aí em Brasília, mas quando se fala aqui em ferramentas matemáticas, você, em que momento, lá na sua primeira ou na segunda formação, aí você se olha para o mercado e diz assim, poxa vida, eu acho que eu preciso fazer isso. E aí, em que momento que essa sua escolha aí por matemática teve um processo de mudança na sua vida profissional? Certo. Esse momento ocorreu logo após a minha primeira formação, né? Eu me formei em aviação civil, né, como piloto comercial, também sou instrutor de voo. E em seguida eu acabei assim fazendo o concurso do banco, acabei passando. Isso já faz mais de 8 anos já. E eu comecei trabalhando em agência, né, no atendimento ao público. Aí eu comecei a minha segunda formação, que foi em análise e desenvolvimento de sistemas, que é uma segunda formação que eu sempre quis mexer, né? Eu entrei no banco para eu ficar 3 anos e depois partir para a companhia aérea e estou ali até hoje, até 8 anos, e eu acredito que eu deva aposentar no banco, né? Eu gostei muito, gosto muito do que eu faço.
A formação em matemática foi porque eu sempre gostei muito de ciências. Eu tinha muita vontade de fazer física, o bacharelado em física, mas eu resolvi fazer matemática por conta do banco, né? Porque a gente tem a atuação direta nisso, né? Com a questão da matemática. Aí eu comecei o bacharelado e durante a formação eu acabei fazendo um processo seletivo para trabalhar como programador do banco em Brasília. E assim, foi fundamental a minha formação em análise de sistemas e a formação em matemática para que eu pudesse ter sido aprovado no meu seletivo. Então, assim, a minha mãe ela era engenheira civil, professora de matemática e física, então o fruto não caía muito longe, né, professor? A gente acaba até querendo falar assim, vou fugir disso, mas Pode, não né? tem como, né? Não tem. A minha mãe também é professora, não de matemática, mas também é na docência, né? A gente não consegue fugir longe. Meu irmão também fez matemática, tudo. Então, nossa, incrível, né? E parabéns, Pedro, pela trajetória que você teve atuando no banco, né? O Pedro também, ele faz... Vou até perguntar um pouquinho mais sobre isso, porque pra gente falar um pouco das ferramentas, né? Trabalha fazendo relatório de Power BI, algumas ferramentas de análise de dados que são muito atuais hoje para fazerem um panorama do que acontece, né? E eu queria citar duas coisas que chamam a atenção, porque os dois têm em comum, né? A matemática como um auxílio à tomada de decisões, né? E tanto que, uma curiosidade, né? Mas os alunos que fazem licenciatura em matemática, que não é nem o tópico hoje, né? Costumam virar diretores de escola. A maioria dos diretores de escola são da área hoje de matemática do que de português, história, filosofia, assim por diante, né? Porque essa tomada de decisão, de gestão e analisar a situação é própria de quem, você que é administrador sabe, né? É própria das pessoas que acabam tendo que dirigir uma escola, por exemplo, ou outra instituição e assim por diante, né? E o Pedro fazendo os relatórios e fazendo as análises no banco, né? Usa ferramentas que são ferramentas que auxiliam nisso, na tomada de decisão. E chama atenção, né? Até vou fazer propaganda do curso que eu estava te comentando. A gente aqui na Uninter vai lançar ainda em breve, né? O curso de bacharelado em estatística. Porque Casamento hoje, perfeito. sim, né? Porque hoje a gente está com tanta experiência assim na área, tanto dos professores como dos alunos que passaram, dos grupos de pesquisa que a gente tem tratado com ferramentas de estatística, que a gente vai lançar esse curso. Já está até 50% montado, tá? Finalmente, assim. E é interessante porque a estatística também é outro curso de base, né? Cujas ferramentas, elas fundamentam daí ferramentas que hoje são atuais. Então a gente escuta muitos termos diferentes, Big Data, redes neurais, ou várias ferramentas de análise de dados. O André citou algumas, o Pedro usa outras, né? E todas essas são ferramentas da área de estatística, mas que tomou um volume tão grande nos últimos anos, por causa do grande volume de informações, né? Que hoje, quando você procura... eu vi um relatório uma vez, um gráfico bem interessante, que mostra a busca pelos termos estatísticos na internet, nos últimos 40 anos. E o termo estatística era procurado em volume, né, há 40 anos atrás. Muito, muito. E ele caiu. De repente, hoje quase não se procura estatística. Em contrapartida, ferramentas que são de estatística, como redes neurais, como Big Data, Data Mining, essas outras informações, a busca na internet aumentou. E quando você totaliza o resultado, você percebe que a área como um todo de estatística explodiu, né? E ela é fundamentada em matemática e assim por diante, né? E até queria que o Pedro comentasse um pouquinho até sobre as ferramentas que usa no banco. Você falou para mim antes do programa de Power BI, se não me engano, né? E o que você faz lá especificamente? Você daí gera relatório, né? Os relatórios eu imagino que vem até com uma sugestão, assim, de decisão, porque o olhar técnico é muito relevante, né? Nesse sentido, não é, Pedro? E ainda, Pedro, eu queria até completar a pergunta do professor, porque quando o professor fala em Power BI,
quando ele falou assim, eu gosto muito de Excel, eu gosto mesmo até porque eu verdade. aprendo bastante com eles, mas eu percebo hoje que dentro das grandes corporações, então elas têm, é uma linha, né? Você sai do Excel e hoje as empresas, elas migraram ou estão migrando muito, e aí volta a questão da competências e habilidades, que é essa questão mesmo do Power BI. Pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Inclusive, né, o que eu tenho a comentar vai no caso encontro, o que o colega André disse, né, sobre a tomada de decisão e sobre a questão de formulação e resolução dos problemas. Essa questão, assim, quando eu entrei na minha função atual, eu entrei para trabalhar em um setor que tinha sido criado há 2 anos. E ele foi criado do zero mesmo, literalmente. Então, assim, muita coisa ainda era, assim, utilizava, entre aspas, uma tecnologia atrasada, que seria o Excel, por assim dizer. Então, uma das minhas funções e dos meus outros colegas lá seria pegar essa questão dos analistas que trabalham conosco estarem desenvolvendo a sua função utilizando o Excel e permutar para, no caso, o Power BI ou algum outro sistema. Então, quando eu entrei na central de relacionamento, que é onde eu trabalho hoje, a gente cuida de toda essa parte do 0800 do banco, atendimento voz, atendimento texto, que seria o WhatsApp. Nós cuidamos disso. Então, assim, a gente pegou uma CRBB assim ainda engatinhando e a gente tinha que avançar muito rápido com isso. Então, assim, eu comecei desenvolvendo sistemas, né, utilizando JavaScript, PHP e MySQL, que é banco de dados, né? Ali para alguns sistemas emergenciais. Mas o que pegou mesmo, uns 4 meses depois, eu já comecei a atuar com ciência de dados. Então, assim, eu tenho acesso ao banco de dados do banco, né? Ele é um banco espelhado, né? Eu não mexo no banco de dados original, né? Ele é uma fonte espelhada. E a gente mexe assim com literalmente milhares e milhares de tabelas. E nessa questão que o professor, colega André, colocou em relação à resolução de problemas, é justamente isso. Os meus gestores, eles chegam para mim e falam assim, olha, Pedro, a gente está com o problema tal, a gente precisa resolver de tal forma. Só isso. E aí eu que tenho que, no caso, correr atrás, eu tenho que montar toda a lógica e isso vem assim fortemente a matemática, porque eu inicio esse processo dos painéis pelo banco de dados, né? A gente lá usa um SGBD, que é um gerenciador de banco de dados, que se chama SAS Guide, e ele é como se fosse um MySQL, só que focado em estatística, como se fosse um MySQL junto com R. Então ele é extremamente dinâmico e você consegue extrair uma complexidade desse SGBD muito grande. Então eu preciso assim, quase sempre eu preciso acessar de 8 a 12 tabelas que possuem 3 milhões, 15 milhões de linhas cada, e eu preciso bolar, de acordo com o problema apresentado,
eu preciso bolar ali, utilizando o código EduSAS, uma lógica matemática e estatística para que isso possa me retornar os dados que foram necessitados, né? A partir daí ele gera os dados, eu mando eles para o Power BI e no Power BI, o Power BI ela é uma ferramenta assim fantástica. Eu costumo dizer que ela é uma junção do Word com o Excel e com o PowerPoint. E assim, com os dados lá, os gestores eles me passam a, a demanda, assim, a necessidade, né? Um exemplo seria assim, a gente precisa calcular um valor entre esses dois dados, mas que traga uma média, tirando tais fatores, colocando outros, e que no fim traga uma média geral. E aí entra mais uma vez, porém, não só a lógica, mas agora também a estatística, né, utilizando funções estatísticas pelo Power BI, para que ele possa atingir o objetivo demandado, né? E quando você fala Power BI, desses três conjuntos, eu sempre digo assim, eu até estava conversando com um amigo nosso que trabalha com isso dentro da Uninter, ele estava falando da necessidade de profissionais de mercado dentro desse modelo de Power BI, que ele fala que ainda tem uma oportunidade muito grande. Mas eu vou voltar lá para o Longaray, para o Pedro, né? Porque, o André, porque o André falou que eles chamam você de Longaray, né? Ah, o Longaray. Aqui a gente está falando, eu trouxe um modelo ali, um exemplo e tal. E aí hoje eu tenho aprendido muito nesse programa, principalmente quando caiu para mim, logo lá no início do ano passado, que a questão das tecnologias e o que estava vindo e o que alguns cursos têm que começar a agregar dentro dos seus processos. E eu lá, numa reunião de RH com algumas empresas que a gente traz, porque eu também sou gestor de uma área chamada Central de Carreira, e umas recrutadoras de uma multinacional falou assim para mim, o teu curso tem isso, aquilo, vocês têm Python. E naquele momento, Python, para mim, estava associado às engenharias. E aí, no decorrer do tempo, eu fui vendo que o Python estava associado à geografia, não sei o quê. E aí, você traz aqui também que na matemática tem muito essa coisa da linguagem de Python. Mas, falando assim, em termos de empregabilidade e futuro, como é que você vê as ferramentas de tecnologia para o futuro do matemático, professor? Eu acho que elas são fundamentais, professor. E hoje nós temos, não é, o Python, que o senhor citou, e temos mais o R. Qual a vantagem dessas duas linguagens? Elas são linguagens soft, né, ou seja, elas aproveitam muito do que já se desenvolveu de algoritmo, né, e a linguagem delas é quase... Tu escreve uma rotina de um algoritmo para essas linguagens de forma textual. Tu usa texto. Então, isso é uma grande vantagem, né, que se tem em relação às linguagens de base. Aqui eu estou falando C, né, C++ e outras linguagens. Claro que essas linguagens, não é, mais tradicionais e de base, elas têm mais força, não é, de programação matemática. Né? Mas, normalmente, para o dia a dia de empresa, nós não precisamos disso, né? Tanto é que se faz muita coisa no Excel. Conhecendo no Excel VBA, não é? O VBA em português, o SQL e Power Query, né, que é o que se tem hoje nas ferramentas dentro do pacote do Office, já se faz um monte de coisa para a empresa, né? Se monta dashboard, se faz o Power BI. Aí vem as outras ferramentas. Se precisa ir um pouco adiante, e eu considero mais profissional, a gente está tendo agora mesmo uma questão dessas, que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com 14 mil linhas no Excel, aí
numa planilha que a gente está fazendo de estoque regulatório das instruções normativas aqui no Ministério, e aí a gente tem uma planilha de 14 mil linhas com mais não sei quantas colunas, não é? E o Excel sente, pesa, né, como a gente diz. E aí se precisa um usuário utilizar aquilo, não é? Já traz alguma dificuldade. Mas no mínimo, para um aluno que pensa em fazer matemática para aplicar na empresa, né, no mínimo ele tem que conhecer bem essa parte de Excel, que até as pessoas mais velhas estão, não é, apreendendo, e aí o Python e o R têm essa característica de serem linguagens, não é, open source, ou seja, linguagens abertas, que substituem já nas suas bibliotecas, isso é uma coisa interessante, não é? Os profissionais de matemática aplicada e de estatística aplicada se debruçaram por estabelecer já as rotinas computacionais de algoritmos que estavam na matemática e na estatística somente em aplicativos, não é, sob demanda. Eu não vou dizer nome de aplicativo comercial aqui, mas há 10 anos atrás, para eu trabalhar, não é, com a minha pesquisa operacional, que é matemática e estatística aplicada à decisão, eu utilizava 3 pacotes comerciais. Hoje, esses 3 pacotes comerciais, eles não são mais utilizados porque esse ferramental está na biblioteca, vou dizer só uma, não vou dizer do R, né, na biblioteca NumPy do Python. Então, tem biblioteca matemática, né, já com esses algoritmos. Então, é imprescindível para quem quer estudar análise de dados, né, ter conhecimento dessas ferramentas computacionais. Eu acho que hoje é Python e R, que o que tem grande apelo, que a gente utiliza, e eu vejo até as pessoas me perguntando, né, pessoas que não são da área acadêmica, perguntando sobre. E eu faço um diferencial de como tu podes ter uma apresentação. Se eu pensar em apresentação visual, o que a minha empresa quer, não é? Eu posso aí ter uma opção por Python ou por R. Eu acho que R traz, não é, as linhas, não é, de forma bastante interessante para se analisar, mas ao mesmo tempo o Python eu considero mais amigável para quem quer apresentar relatórios para a empresa. São essas distinções. Quem está fazendo sou eu, é como eu sinto, não significa que seja a verdade, mas retornando, eu acho que é fundamental, não é, trabalhar com Python e com R e para quase todas as disciplinas do curso. Hoje eu acho que para quase todas as disciplinas. É claro, de novo, fugindo de uma disciplina de tópicos de análise, uma disciplina de análise real, que daí a nossa preocupação é a matemática em si, os seus axiomas, mas onde for matemática aplicada, que é o viés do bacharelado em matemática, eu acho que hoje Python e R são fundamentais. Legal. Não, e aí, então eu acho que eu tô dentro do processo ali, entendendo um pouquinho, né? Eu consegui trazer... Todos estão convergindo totalmente. Diante disso tudo, professor, a gente gosta sempre de trabalhar cenário. Então, nós temos 2 profissionais de mercado que eles estão sempre... Eles estão num cenário de empregabilidade, colocando ali suas colocações, tem todas as suas verdades e, de fato, estão desenvolvendo... eles têm uma colocação, mas a gente sabe que de tudo isso, quando a gente fala competências e habilidades, que além do mercado nacional, nós temos um cenário do mercado internacional. E aí parece-me também que o mercado internacional tá absorvendo muita mão de obra de profissionais com essa qualificação para o mercado internacional, né, professor? Parece que tem um campo muito grande aí também, né? É verdade. Professor Sidney, você sabe, deixa eu citar algumas coisinhas, vou responder você e complementar a resposta bem legal que o André colocou. Você sabe que no curso de matemática, atualmente, os 2 alunos já são formados, se não me engano, falou 2021, né? Então, se não foi a primeira, foi a segunda turma de
de matemática. Eu acho que pela memória, o André depois me confirma, foi a primeira turma de matemática. E na época a gente ainda não tinha uma linguagem de programação que foi adotada no curso. E isso mudou. Agora mudou já faz um ano, um pouquinho mais, que a gente foi adotando algumas linguagens. E a gente hoje usa 4 ferramentas principais, que é o Python, acima de todos, é a principal, que eu sempre comento com os alunos de tutoria, quando eles vêm a primeira vez, eles falam, meu Deus, tem que aprender isso, mas é o mais principal que eles têm que ver hoje é Python. Visto aí o que o André colocou, porque... que é uma realidade que você não tem como fugir, claro, né? Porque até você poderia, a gente até tentou fazer trabalhos com outras linguagens, C, C++, Fortran, mas não faz sentido porque o Python acaba abarcando quase tudo hoje. E, bem, aí a outra linguagem é o próprio Excel. Aí o outro aqui não é exatamente uma linguagem, que é o GeoGebra, e finalmente o R, que foi justamente a linguagem que o menino comentou, o Pedro. Então, é algo bem interessante. E você sabe que, você falando do mercado internacional, hoje, quando o pessoal vai trabalhar fora, que tem oportunidade, inclusive de home office, trabalhando no Brasil, trabalhar fora, você acaba trabalhando em empresas de análise de dados, de que usam ferramentas de programação. Hoje é um profissional muito requisitado. Eu até preciso citar que foi bem difícil até pra gente aqui encontrar um profissional que dominasse Excel, né? Você deve se lembrar de um processo recente, né? Uhum. Como é difícil achar alguém que manja, assim. Porque além de ser uma ferramenta, qualquer uma dessas 4 que eu citei, que você usa exaustivamente em várias empresas, né? A demanda é gigante hoje, inclusive fora. E o que é muito interessante é que o aluno, às vezes, sabendo inglês, normalmente inglês, mas pode ser alguma outra ferramenta, consegue trabalhar para fora do país. E lá, né, querendo ou não, eu estou tentando entender nos últimos anos o que está acontecendo nesse processo, assim, por que os países de fora, Europa, Estados Unidos, têm contratado tanto brasileiro. Se é simplesmente a qualidade da nossa formação como um todo, né, como país, ou se é porque o brasileiro é um profissional barato comparado aos profissionais de lá. Porque eu tenho vários amigos, e assim, mais de 5, mais de 6, trabalhando no exterior com programação, com análise de dados, com ferramentas às vezes que são até simples para quem é da nossa área, né? E que recebem em dólar, 5, 6 mil dólares, né? Isso que eu ia perguntar. A média salarial desse profissional é uma média, mas é um profissional que trabalha para uma multinacional dentro do Brasil, a empresa é de fora, mas ele é contratado para ir morar fora ou ele executa o trabalho? Não, trabalha daqui. Então tem vários cenários. É uma oportunidade de mercado no home office dentro do mercado nacional. E é enorme, internacional. Olha que bacana enorme. isso. E as pessoas estão sendo contratadas mesmo. E lá, claro, se eles fossem morar nos Estados Unidos com esse salário, talvez vivessem uma vida um pouco marginalizada, porque 5 mil dólares, talvez, morando lá nos Estados Unidos, não seja tão fácil assim, né? Mas quando traz para cá e converte, tem aluno recebendo em libras, assim por diante, o valor é muito grande. Então, eles trabalham aqui. Alguns, daí tem alguns esquemas, algumas modalidades de trabalho. Alguns deles são contratados por uma empresa brasileira que intermedia, outras são diretamente para lá. As empresas de lá nem sempre são multinacionais, porque empresas pequenas nos Estados Unidos precisam de programadores que fazem análise de dados. Um dos meus colegas, ele trabalha com programação de site, desenvolvimento de site, né? Que é HTML, é uma outra linguagem, né? Mas que é comum no ambiente de programação, né? E ele faz site para uma empresa que vende um determinado produto lá. E não é uma grande empresa, é uma empresa local dos Estados Unidos que paga 5 mil dólares para ele fazer isso. Que provavelmente se contratasse alguém de lá, né? Teria que pagar muito mais, né? Porque não é o salário comum lá, né? Lá seja um pouquinho mais, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que na programação tem. E uma coisa também, professor, que chama atenção é que muitos desses empregos, às vezes, nem usam uma matemática tão poderosa como as que o André citou também. Às vezes, alguma matemática mais simples já pode ser utilizada. Eu tive uma colega que fez mestrado em matemática. Ela era professora da UFPR, concursada, e ela saiu para trabalhar no exterior com estatística, né? E a gente imagina, poxa, então é uma estatística muito avançada, qual que é a ferramenta que ela usava? E basicamente era estatística descritiva, que é calcular média, desvio padrão, variância, quartil e fazer organização de dados, né? E ganhar uma fortuna por causa disso. Ganha até hoje uma fortuna por causa disso, né? Então é um campo assim que brilha, né? Eu acho que talvez até o André e Pedro, né, que seja o André que tem um pouquinho mais de idade, mas não muito, né? Talvez até se surpreenda, né? E a gente até pedir para que o professor André fizesse essa fala, e o André também já precisa se despedir, porque o André tem um compromisso. Logo em seguida, nós temos mais 10 minutos de programa, então, mas o André, diante de todos esse cenário, é bom fazer matemática, né? Bom, eu
eu sou suspeito, mas eu sinto a necessidade da matemática no dia a dia, na vida, né? E aí, só para citar que um dos matemáticos famosos que a gente teve no século passado, não é? O Horkheimer, que foi bem famoso nessa questão de tomada de decisão, ele gostava de usar um exemplo bem simples, que a gente conhece, hoje em dia o professor Guilherme conhece também, que é a questão de escolher ou não sair com um guarda-chuva no dia de chuva. Era essa a grande decisão, e aí ele construiu todo o que ele chama, né, um paper dele chamado Decision Analysis, né, em que ele queria demonstrar para o grande público o quanto o processo de tomada de decisão é relevante, é importante. Era isso o intuito dele, não é? Demonstrar isso. E essas coisas fazem com que a gente se dê conta, não é, de onde a matemática está inclusa no nosso dia a dia. E eu digo praticamente tudo. A gente sempre tem que fazer uma modelagem da nossa vida. Às vezes essa modelagem não é tão clara porque o número de variáveis que a gente tem para decidir, não é? E o número de atores que estão envolvidos são poucos. Aí o cérebro faz essa matemática sem precisar, né, de um auxílio computacional. Mas de outra forma, a gente vive a nossa vida trabalhando com matemática. Sobre o bacharelado em matemática especificamente, não é? Eu sempre sugiro as pessoas que conversam comigo e que dizem assim, eu preciso aprender análise de dados, eu preciso aprender data science, eu preciso aprender Power BI, eu preciso aprender dashboards, eu preciso aprender análise financeira. Eu digo, faça bacharelado em matemática. Só vai ter acesso às disciplinas de matemática em si. Eventualmente, alguém que não faça o bacharelado, faça a licenciatura, pode achar, poxa vida, mas eu não queria aprender essa parte pedagógica. Então, faz bacharelado, que vai ser focado somente nisso, e com certeza vai aprender o que é necessário. Porque as linguagens, né, como o professor Guilherme falou, elas já estão inclusas no curso. Hoje em dia, a gente poderia até dizer bacharelado em matemática, ênfase matemática computacional. Essa é a realidade hoje do curso. Mas, em se ficando mais próximo, eu acho que traz muito mais para o aluno o bacharelado em matemática que outros cursos. Às vezes a gente pensa, eu não quero ficar nominando outros cursos aqui, mas a gente pensa um curso e ele não é tão direto. E a análise de dados, que é hoje o grande apelo para emprego na área de cálculo, não é? A análise de dados, ela é fundamentada em disciplinas que se vê no bacharelado em matemática. Praticamente todas as disciplinas estão dentro da análise de dados, diferente de outros cursos. Outros cursos têm que fazer cálculo de algumas coisas, não é? Cálculo de plataforma, cálculo de viga, ou então se pegar determinado curso, ou pega outro curso, foca demais, não é? Na questão da modelagem dos elementos, mas não vislumbra o problema. E qual é a diferença da matemática? A matemática, aí não importa se ela é matemática licenciatura ou bacharelado, a matemática sempre vislumbra a solução de problemas, né? Desculpa ter me alongado, professor, é que eu me empolgo e me fascino com esse assunto. Professor André, e eu posso dizer para o senhor que eu, como administrador, fiquei fascinado pela sua fala. Pena que o senhor tem que sair, mas nós já estamos também chegando ao final do nosso programa e eu quero voltar lá para o André, porque quando eu, como gestor da área de egresso, tenho duas grandes personalidades, dois egressos de sucesso, professor, porque são homens de sucesso. Eu sempre digo assim, a gente faz educação pelo amor, mas quando você pega dois egressos com esse potencial de informação e de conhecimento, já valeu a pena cuidar da área de egresso. Pedro, gostaria que você fizesse as suas colocações. Eu concordo completamente com o que o colega, o professor André disse. Assim, como eu disse antes, a minha intenção era fazer física, mas por uma questão profissional eu resolvi fazer matemática e no primeiro ano mesmo, assim, eu me apaixonei pelo curso e eu continuo, assim, estudando matemática, até pelo meu trabalho, né? E um outro ponto que o colega colocou, que ele foi muito feliz,
na questão da modelagem do problema. E isso eu posso dizer porque é o que eu faço. Os meus gestores, eles me informam qual é o problema e eu modelo conforme é me passado, né? Eles não me dão orientação, eles não me dizem para fazer de tal forma, não, eles me passam o problema, eu monto, eu faço a modelagem dele e depois eu vou para a parte de desenvolvimento. Um outro ponto que o colega André colocou é ter como matemática a base para a questão da ciência de dados. E isso daí ele não poderia ter sido mais feliz nessa colocação, porque depois que eu comecei matemática e que eu fui aprofundando os conhecimentos, isso assim de forma direta me ajudou muito na programação, né, na questão da própria modelagem, na questão da formulação de requisitos do sistema. Então, assim, isso teve um impacto direto na minha assim, capacidade em ter uma visão mais assertiva e profunda do problema, né? E eu muito feliz mesmo, assim, eu tenho 3 formações, mas o bacharelado em matemática foi o que eu, de longe, o que eu mais gostei. E olha que eu pilotava avião. E matemática foi o que eu mais, Guilherme, assim, gostei. Professor Guilherme, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, dizer que fiquei muito feliz pelos os nossos convidados, tanto André como Pedro, abrilhantaram aí a questão da matemática, a questão dos processos, como é que esta matemática, de fato, vai fazer diferença aí, né, na sua vida. Hoje, tanto você, de um pequeno empresário, um aluno egresso, que está trabalhando num processo, gosto muito a questão dos alunos que estão entrando no processo de trainee, porque o trainee, de fato, é um processo que você tem que brilhar por vários caminhos dentro da organização, então é interessante você entender matemática. Professor Guilherme, suas considerações, e já agradeço aos nossos telespectadores, nossos alunos egressos, nossos polos de apoio presencial no Brasil e no exterior. Muito obrigado por estar presente conosco no dia de hoje. Professor. Obrigado, professor Sidney. Para finalizar, com certeza eu preciso parabenizar os alunos, porque mesmo formados e com outras formações, vocês mostraram que são autônomos, né? E verdadeiros pessoas, como o Pedro comentou, né? Que resolvem problemas, porque essa é a grande questão, né? O pessoal que faz a área de exatas, não só matemática, mas ele tem essa característica, né? De resolver um problema, assumir o problema, entender todas essas etapas de resolução, que vai muito além às vezes, de uma discussão, você sentar, você analisar, compreender as raízes daquela coisa toda, e que é um desafio, porque o caminho não está delineado, a gente não tem noção do que vai acontecer. Quando o Pedro recebe um problema lá do gestor no Banco do Brasil, tenho certeza que talvez no primeiro momento não tenha a menor noção como faz, e de repente vai atrás, precisa resolver, precisa dar uma solução, às vezes com poucas instruções, que é algo que também, porque a gente às vezes também não tem nem noção como é um problema de matemática. Então tudo isso mostra uma característica que a formação do matemático tem, que é bem relevante, né? E que, com certeza, vocês dois mostraram isso pra gente nas falas, né? Mesmo falando de outras coisas, e parabenizá-los por ter escolhido o curso, quem sabe cursar estatística ou cursar outras formações com a gente. Vocês sempre vão ser muito bem-vindos, professor. Vão ser bem-vindos e vão ser chamados para próximos programas, porque esse matemático, qual é o seu papel, finanças, mercado, ela está no dia a dia presente na vida de todos. Eu acho que quando você traz profissionais de mercado e traz a informação precisa, porque a informação precisa, ela é um papel de contribuição para uma sociedade melhor. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.